4 Jahre zurück Deus falou comigo que você ministraria comigo na sua mensagem. hat Gott mit mir gesprochen, dass Rosi mit mir hier in der Schweiz ministrieren würde. Como a gente brinca no Brasil, So wie wir in Brasilien viel miteinander spielen. é só uma irmãzinha doidinha, Es ist nur eine verrückte Schwester, mas aprove a Deus cumprir as suas promessas. aber Gott wird seine Versprechen vollbringen. Amém, irmão? Amen. Está todo mundo concentrado aqui? Seid ihr alle konzentriert hier? Glória a Deus. Gott sei gelobt. Para mim é uma honra estar aqui com vocês mais uma Für vez. mich ist eine Ehre, nochmals hier zu sein. Desde 2013 que Deus me trouxe aqui para a Suíça. Seit 2013 hat Gott mich hierher geführt in die Schweiz. Eu sempre me perguntei, Senhor, por que eu vim para cá? Und ich frage jedes Mal, Herr, wieso komme ich hierher? Não tinha a ver com um evento que Deus fosse promover. Und es war kein Event, wo Gott vorbereitet hat. Tinha a ver com as pessoas que Deus queria tocar. Aber es hat mit den Leuten zu tun, wo Gott berühren will. As coisas grandes do Senhor, elas não estão fora de nós. Die großen Dinge von Gott sind nicht außerhalb von Elas uns. estão dentro de nós. Sie sind in uns. O grande evento de Deus está sendo processado no seu interior. Das große Event von Gott ist in dir. Es wird kommen. E muitas vezes a gente mais se importa com as coisas que nós vemos com os nossos olhos naturais Und sehr oft bekümmern wir uns viel mehr mit Dingen, wo wir sehen, mit unseren Augen, do que com aquilo que Deus está construindo dentro de nós. als mit dem, was Gott in uns am Aufbauen ist. Querido, igreja não é um lugar para você ir. Kirche ist nicht ein Ort, wo du einfach hingehst. Igreja é o que você está se tornando todos os dias Kirche aqui. ist, das, was du wirst. Não é um lugar para você frequentar, Es ist nicht ein Ort, dass du hingehst. mas é uma família que nós estamos pertencendo. Es ist eine Familie, wo wir hinzugehören. E essa família tem pai, Und diese Familie hat einen Vater, tem irmãos, hat Brüder. e é por isso que você briga com seus irmãos. Und sehr oft streitest du mit deinen Isso Brüdern. faz parte da realidade da igreja. Das macht Teil von der Realität von der Kirche. Deus tá construindo um homem coletivo no meio de nós. Gott ist am Aufbauen eine Kirche in uns. O projeto do reino de Deus, irmãos, Das Projekt vom Reich Gottes, é fazer com que nós sejamos um. es ist, dass wir eins sind. Jesus, certa feita, ele orou ao Pai dizendo: Jesus hat zum Vater gebetet. Senhor, promove unidade neles. Herr, bring Einheit in ihnen. Assim como eu e o Senhor somos um, So wie ich mit dir eins bin, que eles também sejam um. dass sie auch eins sein können. Deus tem uma expectativa no meio de nós, irmãos. Gott hat eine Erwartung in der Mitte von uns. Não é que você seja promovido no meio das nossas movimentações. Es ist nicht, dass du einfach gefördert wirst in unserer Mitte, Mas é que a glória dele seja promovida no meio de nós. aber dass seine Herrlichkeit in uns regiert. A Bíblia nos garante que ele está no meio de nós. In der Bibel sagt, dass in der Mitte von uns ist. Irmão, Deus não habita em você. Gott lebt nicht nur in Ele dir. habita no meio de nós. Lebt É unter uns. dentro de nós. Es ist in uns. A manifestação do todo de Deus não está só em um homem. Das Manifestieren von einer Person, es ist nicht nur in einer A Person. manifestação do todo de Deus está no meio de Das nós. Manifestieren von Gott ist in allen von uns. Por isso que a maior ordem que Deus deu à sua igreja Also ist das größte Befehl, wo Que ele deu Gott aos gegeben seus hat, an discípulos e apóstolos. seinen Jüngern und seinen Aposteln, foi: ide por todo mundo. dass sagt, geht in die ganze Pregue o Welt evangelho a todas as criaturas. und predigt das Evangelium aller Kreaturen Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. und tauft sie im Namen des Vaters, des Você Sohnes und sabe des Heiligen Geistes. por que ele falou isso? Und warum hat das gesagt? É porque a revelação de Cristo não está só nesta congregação. Weil die Offenbarung von Christus ist nicht nur in dieser A Gemeinschaft. revelação de Cristo só não está na Suíça. Die Offenbarung von Christus ist nicht nur in dieser Kirche, Ela não in está der só na Schweiz. Alemanha, ela não está só no Brasil. Es ist nicht nur in Deutschland oder A in revelação Brasilien. de Cristo está na igreja por toda a face da terra. Die Offenbarung von Christus ist auf der ganzen Por isso que Erde. nós temos que nos mover. Also müssen wir uns auch bewegen. Por isso que nós temos que nos deslocar. Also müssen wir uns ausklinken. Porque Deus se manifesta na Suíça de uma forma, mas no Brasil é de outra forma. Weil Gott offenbart sich hier in der Schweiz anders als auch in Nós Brasilien. somos chamados à contemplação de quem Ele é. Wir sind berufen worden, für ihn zu leben. Não diz Das, was respeito, não diz respeito àquilo que Ele está fazendo, diz respeito a quem Ele era em nós.
wir ehren ihn für das, was ist und nicht für was war. Por isso que ele disse a Abraão: Also sagt auch zu Abraham, Abraão, sai da tua terra, Abraham, geh aus deinem Land, sai da tua parentela von deiner Verwandtschaft e vai para o lugar que eu vou te mostrar. und geh an einen Ort, wo ich dir zeigen werde. Quando Abraão ele chega no lugar que Deus havia mostrado, Und als Abraham an den Ort gekommen ist, hat Gott ihm es gezeigt. ele olha para a terra e vê fome nela. Und er schaut auf den Boden und sieht Hunger. E aí ele resolve se desviar para o Egito. Also dann entscheidet er sich, nach Ägypten zu ziehen. Só que eu não sei se vocês sabem, mas no original esse chamado de Deus para Abraão, Weil im Original die Berufung, wo Gott für Abraham gerufen hat, onde ele falou: sai da tua terra, da wo tua er parentela, gesagt hat, geh aus deinem Land und No geh original. von deiner Verwandtschaft. no original significa: Im Original heißt es, Abraão, saia para ti mesmo. Abraham, geh hinaus von dir selbst. É lech lecha, Leschcheha, saia para ti mesmo. geh hinaus von dir Em outras selbst. palavras, ele estava dizendo: sai do lugar onde você está dentro de você In der Wahrheit sagt er, geh von dir selbst hinaus e vai para outro lugar que eu quero te mostrar dentro de você. und geh an einem Ort, wo ich dir zeigen will, wo es in dir ist. Tem ambiente no nosso interior Es gibt eine Umgebung in uns drin, que nós precisamos de achar pela lente de Deus. wo wir finden müssen durch Gott. Não é a terra que você olha para fora e vê fome, Es ist nicht ein Land, wo du siehst und du siehst einfach Hunger, mas é um lugar no seu aber interior es ist in dir drin, que existe uma riqueza. wo ein Reichtum ist. Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 4 dizendo: Paulus sagt in 2. Korinther, há uma riqueza dentro do vaso de barro. es ist ein Reichtum dort drin in dir. Há tesouro em vasos de barro. Es ist ein Tresor in dir drin. Para que a Ein excelência Schatz, seja de Deus e não nossa. dass die Exzellenz für Gott ist und nicht für uns. Porque a riqueza que você vê por fora Weil das Reiche, was du auf Außen siehst, é aquela que suas mãos podem oferecer. das ist das, was deine Hand auch bieten kann. Mas a riqueza que Deus botou dentro de você Aber das Reichtum, wo Gott in dir hingelegt hat, revela quem Ele é e o que Ele pode fazer. und er zeigt und er offenbart sich, wer er ist und was er tut. Por isso que Ele te chama a esse lugar de descanso nele. Und deshalb sagte er, diesen Ort des Friedens, É um lugar de in dir, contemplação. wo du Frieden hast. Por causa do pecado, o homem começou a trabalhar pela necessidade. Wegen der Sünde hat der Mensch angefangen zu arbeiten. A Bíblia diz que quando Adão pecou, ele disse: Adão, agora do suor do teu rosto você vai ter o fruto da terra. Und er sagt, dass Adam durch seine Arbeit, durch seinen Schweiß, würde den Preis bezahlen, wegen der Sünde. Porque antes do pecado, ele não era alimentado pelo que ele comia da terra, mas sim aquilo que Deus o supria. Weil vorher hat er nicht gearbeitet, weil er hat schon das von Gott empfangen. Por isso que quando perguntaram para Jesus: Jesus, tu estás com fome? Und als sie an Jesus fragten, Jesus, hast du Hunger? Ele disse: não, a minha comida Er sagte, nein, mein Essen e a minha bebida und mein é Trinken, fazer a vontade do meu Pai que está es no ist der céu. Wille des Vaters zu tun, wo im Himmel ist. Você precisa achar esse lugar dentro de Du você. musst diesen Ort in dir finden. Você precisa se ver pela lente, pelo olhar do Senhor. Du musst dich sehen durch den Anblick von Gott. A roupa que você veste, Die Kleider, wo du o carro que anziehst, você anda, das Auto, wo du fährst, o trabalho que você tem, die Arbeit, wo du hast, são coisas que você promoveu para si. das ist das, was du für dich entschieden hast. Mas aquilo que está mudando o seu caráter, Aber was das deinen Charakter aquilo que está verändert, transformando o seu interior, das, was dein Inneres bewegt, é aquilo que Deus está fazendo no vosso interior. es ist das, was Gott in unserem Inneren tut. Por isso que quando nós subimos nessa plataforma, irmãos, Und sehr oft, wenn wir auf den Altar hier nós hochkommen, erramos muitas vezes quando dissemos que queríamos contar os nossos testemunhos. wir machen sehr oft Fehler, wenn wir sagen, dass wir unser Zeugnis erzählen. Porque nós queremos falar o que nós fizemos ou o que Deus fez por nós. Und wir wollen sehr oft sagen, was Gott für uns getan hat, oder was Ah, wir então getan nós haben. dissemos: Deus, ele me deu dinheiro, me deu uma casa. Und wir sagen, der Herr hat mir Geld gegeben, hat mir ein Haus gegeben, Deus me deu filhos. Gott hat mir Söhne gegeben, Deus me deu cura. Gott hat mir Heilung gegeben. Irmão, mas não diz respeito àquilo que Deus está te dando. Aber respektiere nicht das, was Gott dir gegeben A hat. glória de Deus, Seine Herrlichkeit. ela quer mostrar Er will zeigen, o que Deus está fazendo no vosso interior. was Gott in unserem Inneren tut. Por isso que lá no livro, nas cartas de Paulo,
Und in den Briefen von Paulus, você vê Paulo se colocando como fraco, du siehst, wie Paulus sich schwach stellt, para que Cristo seja sua fortaleza. damit Jesus seine Festung Uma vez ist. ele pediu ao Senhor Und einmal hat an Gott para tirar gebetet, por 3 vezes o espinho na sua carne. dass den Stachel von ihm wegnehmen kann, 3-mal. E Jesus o respondeu dizendo: Und Jesus hat ihm geantwortet, Paulo, o meu poder Paulus, se meine Macht, aperfeiçoa na tua fraqueza. sie ist stark in deiner Schwachheit. Por isso que o nosso maior testemunho Und sehr oft unser größtes Zeugnis não é a nossa vitória, ist nicht unser Sieg, mas é Ele vencendo essa sua natureza. aber es ist, wenn er É Ele vencendo o seu egoísmo. dass er dein É Ele Ego bekämpft, vencendo as suas vontades. dass er deine Lüste besiegt. Você quer ter autoridade no Senhor? Möchtest du Autorität im Herrn? Você quer ter autoridade no reino do Espírito? Möchtest du so Autorität im Geistlichen? Então que você morra. Also sterbe. Faça das palavras de João Batista as suas palavras. Mach es wie von Johannes den Täufer deine Worte, Que ele cresça dass er wächst e eu diminua. und ich kleiner werde. Que ele cresça Dass er wächst e eu diminua. und dass ich kleiner werde. Aonde você aplicar renúncia, Dort, wo du dich selbst verneinst. meu vocabulário é difícil. Mein Wortschatz ist ein bisschen schwierig. Eu tenho que me acostumar a falar mais. Ich muss mich Marcinho. daran gewöhnen, É. einfach zu sprechen. Vocês estão me entendendo? Versteht ihr mich? Irmão, não importa exatamente o que eu vou falar, Es spielt keine Rolle, was ich genau sage. mas importa aquilo que o Espírito está falando dentro de Aber es você. spielt eine Rolle, was der Geist in dir sagt. Uma vez eu estava pregando nos Estados Unidos. Und einmal war ich in Amerika, in den Vereinigten Staaten, predigen. Eu preguei em português Ich habe Foi traduzido em Portugiesisch inglês. und es wurde auch übersetzt auf Englisch. e o tradutor não era tão bom. Und der Übersetzer war nicht so gut. Tava difícil da gente ministrar a palavra. Es war schwierig, das Wort hinüberzubringen. E às vezes isso acontece mesmo. Und sehr oft passiert das auch. Faz parte do plano de Deus. Es macht Teil vom Plan vom Herrn, Para que ele cresça damit er wächst e a gente diminua. und dass wir kleiner werden. E eu lembro que de repente, quando eu terminei de pregar, Und ich erinnere, wo ich fertig war zu eu predigen, comecei a falar em línguas. habe ich in Zungen E geredet. eu fiz Ralakasofri, Rabakai, Tessene, Okriamana, Suri, Halarabai. Dann habe ich in Zungen geredet. E quando eu terminei, eu não entendi por que eu tinha falado em línguas. E eu passei mais de 5 minutos falando em línguas e as Und pessoas ich olhando wusste para nicht, mim. wieso, dass ich weiter in Zungen geredet habe, so 5 Minuten, und als es schon vorbei war. E eu lembro que eu desci Und ich erinnerte mich, wo ich e as pessoas começaram a hinuntergegangen bin. pedir para eu orar por elas. Und die Leute fingen an, mich zu bitten, um für sie zu beten. Eu orei por elas, Und ich habe für sie gebetet, até que uma mulher que era obesa estava sentada ao meu lado. bis eine übergewichtige Frau neben mir war. E ela pediu para falar comigo. Und sie hat mich gebeten, mit ihr zu sprechen. Ela não era americana. Sie war keine Amerikanerin, Ela era da Grécia, era grega. sie war Griechin. E ela disse para mim assim: Und sie sagte so, Você fala grego? sprichst du Griechisch? Não, eu não falo grego. Ich habe gesagt, nein, ich spreche nicht Griechisch. E ela disse: Como que você falou tantas coisas em grego lá em cima? Aber wie hast du dann so vieles Griechisch gesagt dort oben? Eu disse: Não, eu falei em línguas estranhas. Ich habe gesagt, nein, ich habe in fremden E ela Sprachen disse: geredet. Não, você falou em grego. Sie hat gesagt, nein, du hast Griechisch gesprochen. Você falou todas as coisas que Deus queria me dizer. Und du hast alles gesagt, was Gott zu mir geredet hat, Para que ele cresça damit er wächst e nós diminuamos. und dass wir kleiner werden. Porque a glória continua sendo dele, irmão. Weil die Herrlichkeit bleibt weiterhin für ihn. Porque dele, Weil für ihn, por ele für ihn e para ele são todas und as für alle Dinge sind coisas. Aleluia! für ihn. Amen. Aonde você aplica a renúncia, Deus te dá autoridade. Wo du die Ankündigung gibst, dann gibt Gott auch seine Macht. Wenn du dich selbst verneinst. Ele é teu professor, né? Aonde você aplica a renúncia, Deus te concede autoridade. Dort, wo du dich verneinst, gibt Gott dir Macht. Porque esse lugar fala de um ambiente que Deus venceu você. Weil Gott sagt hier über ein Umfeld, wo er dich besiegt hat. Dein Inneren. Aonde Deus te vence, Dort, wo Gott dich besiegt, você recebe autoridade. dort empfängst du auch Macht.
Por isso que você precisa perder. Also musst du auch verlieren. Você precisa perder diante do Senhor. Du musst verlieren vor dem Herrn. Jacó, irmão, até ele ter um encontro com Jesus, Jakob hatte ein Treffen mit Jesus. ele só ganhava. Hat nur gewonnen. Ele roubou a bênção da primogenitura do irmão. Hat den erstgeborenen Segen genommen von seinem Bruder. Ele roubou a herança do irmão. Hat das Erbe von dem Bruder genommen. Ele ficava sempre ganhando diante do irmão. Hat immer gewonnen vor dem Bruder. Até que Deus marcou um encontro com ele. Bis Gott einen Treffen mit ihm gemacht hat. E a Bíblia diz que ali eles lutaram um contra o outro. Und dort sagt sie, dass sie miteinander gekämpft haben, eins gegen den anderen. Então a Bíblia diz que o anjo, que estava escrito com A maiúsculo, porque representa a própria divindade de Deus. Und es steht, dass es ein Engel war, im Großbuchstaben, das bedeutet für das Gott war, que lutava contra Jacó. wo gegen Jakob gekämpft hat. Ele tocou a coxa de Jacó. Und hat seinen Schenkel berührt. E a Bíblia diz Und die Bibel sagt, que a partir dali, und von dort an, Jacó já não andava mais da mesma forma. Jakob lief nicht mehr so, wie früher gelaufen war. Porque todo encontro que Deus vence você Weil jedes Treffen, wo Gott gegen dich besiegt, é um lugar que vai transformar a sua vida. es ist das, das dein Leben É verändert um wird. lugar que vai mudar a sua caminhada. Es wird dein Gehen verändern. Para o mundo, Von der Welt você vai ser um aleijado. bist du ein Gelähmter. Para Deus, Aber für Gott você é restaurado. bist du restauriert. Porque as coisas que você perde para esse mundo, Weil für Dinge, wo du in dieser Welt você verlierst, está ganhando para Deus. dann gewinnst du für Gott. Aleluia. Quem está disposto a perder aqui? Wer ist bereit, hier etwas zu verlieren? As pessoas às vezes vêm a um culto como esse, irmãos, Und sehr oft kommen Leute zu diesem com Gottesdienst as mãos estendidas mit den offenen para Händen, receber algo do Senhor. etwas von Gott zu empfangen. Quando na verdade nós temos que estar com as mãos estendidas Aber in Wahrheit müssen wir mit em den formato erhobenen de Händen sein, rendição ao Senhor. dass wir uns übergeben. Adoração não é necessariamente as suas mãos para cima, mas seu coração rendido diante de Die Deus. Anbetung ist nicht nur, dass die Hände oben sind, sondern dein Herz hingegeben ist für Gott. Culto não é aquilo que você recebe do Senhor. Ein Gottesdienst ist nicht, dass du was von Gott Não empfängst, necessariamente. nicht in Wahrheit. Porque existe um primeiro passo diante disso. Es gibt einen ersten Schritt zuerst. Culto é aquilo que você entrega para Ele. Gottesdienst ist das, was du hingibst für ihn. Se você entregar a sua vida para Ele, Und wenn du dein Leben hingibst, Ele vai entregar a vida dele para você. dann wird er auch sein Leben für dich hingeben. E tem uma promessa sobre a vida de Deus, Und es gibt ein Versprechen im que vai Leben von mudar a sua Gott, forma de ver, dass dein Anschein vai mudar a sua verändert forma wird. de ouvir, Es wird dein Hören vai verändern. mudar a sua forma de andar, Es wird dein Laufen verändern. vai mudar as tuas decisões, Deine seus Entscheidungen, pensamentos. dein Treffen. O profeta Isaías diz assim: Und der Prophet Jesaja sagt so, assim como os céus so wie im Himmel são mais altos do que a terra, sind höhere als auf der Erde. assim são os meus caminhos, So sind auch meine Wege. mais altos do que os vossos, diz o Senhor. Aleluia. Sind höhere Wege als deine Wege. Vocês desejam viver a presença de Deus constantemente na vida de vocês? Möchtet ihr die Gegenwart Gottes konstant in euch leben? Amém? Sim ou não? Amen. Wollt ihr das? Ja oder nein? Amém? Amen. Se vocês querem a presença de Deus na vida de vocês, Wenn ihr die Gegenwart Gottes in euch wollt, vocês vão ter que renunciar a toda a presença desse mundo no vosso interior. dann müsst ihr alles abweichen von dieser Welt, was in uns drin ist. A proposta do Evangelho é uma entrega. Das Versprechen von Evangelium ist eine Hingabe. Porque Deus não quer necessariamente que você faça nada para Ele. Gott will nicht, dass du etwas tust für ihn. Deus nem te chamou para trabalhar para Ele. Gott hat nicht gerufen, um für ihn zu arbeiten. A Bíblia diz em Gênesis 2 que Ele chama Adão para estar com Ele. Im 1. Mose sagt er zu Adam, dass er mit ihm sein will. Deus nunca chamou Adão para trabalhar. Gott hat nie Adam gerufen, um zu arbeiten. Deus disse no meio do trabalho para que ele pudesse estar com Ele. Er hat gesagt, dass er wirklich bei der Arbeit, dass er mit ihm sein will. Porque Deus não se importa com aquilo que você faz. Gott spielt keine Rolle, was du tust. Deus se importa com quem você é. Gott spielt eine Rolle, für wer du bist. Por isso que Deus não se agrada necessariamente com as nossas obras. Und sehr oft gefällt es Gott nicht mit unseren O escritor Arbeiten. de Hebreus diz assim:
im Hebräer sagt so, que sem fé é Weil impossível agradar a Deus. weil ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. A Bíblia diz Die Bibel sagt, que muitos chegarão diante dele sehr viele kommen vor e ihm. dirão: Senhor, Und sagen, olha o que eu Herr, fiz por você. Schaue, was ich getan habe für dich. Ele diz: Senhor, olha como eu profetizei. Herr, schaue, wie ich prophezeit Eu curei habe. enfermos. Ich habe Kranke geheilt. Eu expulsei demônios. Ich habe Dämonen ausgetrieben. E ele vos dirá: Und, sie werden, apartai-vos de mim, filhos da iniquidade, und er sagt, weicht von mir, porque eu não vos conheço. weil ich kenne euch nicht. Esse nome, essa palavra conhecer no original, Und das Wort im Original que é a kennen, mesma palavra utilizada quando a Bíblia diz que Abraão foi ter relações com a sua esposa. es ist das gleiche wie Abraham eine Beziehung hatte mit seiner Frau. Ele estava dizendo assim: se eu não penetro você, Wenn ich nicht in dir hineingehe, se eu não toco você por dentro, wenn ich dich nicht von innen se eu berühre, não ponho o meu sêmen no teu ventre espiritual, wenn ich nicht in deine Gebärmutter eu não pflanze, posso dann kann ich te aceitar estar comigo. dich nicht annehmen, um mit dir zu sein. Porque não é uma questão de você vir à igreja, irmão, Es ist nicht, dass du hier in die Kirche kommst, mas é uma questão de você se tornar uma. aber es ist wichtig, dass du dich transformierst, É a questão de você se permitir ser adornado por Ele. dass du dich bereitstellst, verwendet zu werden von Gott, É você se permitir ser tocado por Ele, ministrado por Ele. dass du ihn erlaubst, dich zu berühren, É saber se você vai deixar Ele te vestir todos os dias. dass du É ihn você. lässt, dass dich jeden Tag ankleidet, É você deixar Ele redesenhar seu coração, seus pensamentos. dass deine Gedanken, dein Herz bemalen kann, Ele mudar a tua forma de ver. dass dein Anschein, Ele wie du mudar a siehst, sua forma verändert de wird, ser. so wie du bist, dass dich verändert. Deus está querendo ser parte de você. Gott will Teil sein von dir. A Bíblia diz que quando Deus fez o homem, In der Bibel sagt, wo Gott die Menschen erschaffen hat, Ele o fez pelo poder da palavra. hat es durch das Wort der Macht gemacht. Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Hat gesagt, machen wir Menschen nach unserem Anschein. E quando unser Ele liberou Ebenbild. aquela palavra, Und als dieses Wort ausgesprochen Ele hat, criou o homem e a mulher no Espírito. hat den Mann, die Frau, Ele den disse: Geist façamos o gemacht. homem, mas Ele falou: façamos o homem, macho e fêmea os criou. Hat gesagt, machen wir die Menschen, männlich und auch weiblich. Só que nem o homem existia, nem a mulher existia. Aber es hatte noch nicht den Mann und auch die Frau noch nicht. No capítulo 2 de Gênesis você vai entender isso. Im 1. Mose Kapitel 2, dort wirst du es verstehen. A Bíblia diz que ainda não existiu o homem para arar a terra, por isso que a erva do campo não tinha sido produzida. Die Bibel sagt, dass die Erde noch nicht gepflanzt wurde. Es war noch nicht bereit, die Erde zu. Então Deus tinha, a partir do poder da palavra, Also hatte Gott auch die Macht durch das Wort, criado o homem. den Menschen zu erschaffen. Isso foi o capítulo 1 de Gênesis. Das war im Kapitel 1. Mas no capítulo 2 de Gênesis, Aber im Kapitel 2 a Bíblia diz que o homem não existia, hat gesagt, der Mensch ist noch nicht. mas ele deu War noch nicht da. forma ao homem. Aber er hat ihn erbaut. Então ele dá forma ao homem a partir do pó da terra. Also nimmt er den Staub von der Erde. Porque o que você é produzido na palavra. Weil das, was im Wort ist, das wurde erbaut durch das Wort. Mas a formação daquilo que você representa por fora Aber das, was du repräsentierst von é a außen, terra que declara. es ist das, was die Erde deklariert. Você é um ser espiritual. Du bist ein geistliches Wesen. Paulo fala que você foi gerado nele Du bist in ihm antes da geboren fundação worden, do mundo. bevor die Welt erstanden ist. Porque ele produziu você no espírito pelo seu próprio ventre. Weil er hat dich erschaffen durch seinen Geist, durch seinen Gebärmutter. E tudo que você era, Weil alles, was du nele, warst, dentro dele, in ihm, foi manifestado na forma da terra. es wurde manifestiert von der Form der Erde. A terra deu forma a quem você era no espírito. Die Erde gibt Form für das, was du warst im Geist. Por isso que quando você está abalado por dentro, Dann, auch wenn du im Inneren ein bisschen não é difícil bist, discernir isso. es ist nicht schwierig zu, Porque o seu rosto revela como você está. weil dein Gesicht zeigt uns schon, wie du bist. Mas quem você é por fora Aber wer bist du von außen? nunca deverá determinar quem você é por dentro. Darf nie entscheiden, für wer du bist innen. Eu vou refazer minha frase.
Ich werde meinen Satz anfangen. Como você está por fora Wie bist du von außen? não determina quem você é por dentro. Spielt keine Rolle, wie du innen bist. Mas quem você é por dentro Aber wer du von innen bist, há de determinar o que você será por fora. das zeigt, was du von außen bist. Por isso que não são as circunstâncias que determinam quem você é, Es sind nicht die Umstände, wo sagen, wer du bist. mas é aquilo que Deus disse ao teu respeito. Aber das, was Gott zu deinem Respekt Porque o meu gesagt hat. espírito foi criado pela palavra. Weil mein Geist wurde durch das Wort gebracht. A Bíblia diz que Adão Und die Bibel sagt, dass Adam, estava nu e não se envergonhava. war nackt, aber er schämte sich nicht. Isso era antes do pecado. Das war vor der Sünde. Ele andava nu sobre o jardim. War nackt dort im Ele não tinha Garten. vergonha disso. Er schämte sich nicht, Até que ele pecou. bis er gesündigt hat. E a Bíblia diz que quando ele pecou, ele se escondeu. Und die Bibel sagt, wo er gesündigt hatte, versteckte er sich. E quando Deus foi procurar por Adão no jardim, Und wo Gott nach Adam suchte im Garten, ele perguntou: Adão, por que você se esconde? und er fragt ihn, Adam, wieso versteckst du dich? Ele respondeu a Deus dizendo: Und er antwortete Gott so, porque me vi nu. weil ich habe mich nackt gesehen. E Deus disse para ele: Und Gott hat ihm gesagt, quem te disse que você estava nu? wer hat dir gesagt, dass du nackt Ele bist? estava falando para Adão em outras palavras. Er sagte ihn mit Adam in Se anderen não Worten, fui eu quem liberei a palavra, quem te contou? wenn ich nicht das Wort zu dir gesagt habe, wer hat es dir gesagt? Porque o pecado não tem a sua origem necessariamente numa atitude errada. Weil die Sünde hat nicht einen festen Ursprung. Mas diz respeito ao lugar que você parou de estar em Deus. Aber von dem Ort, wo du weggegangen bist von Gott. Pecado, irmão. Die Sünde, Paulo fala à igreja de Roma: Paulus sagt zu der Kirche von é Rom, tudo que não provém da fé. es ist alles, was nicht vom Glauben kommt. E a fé Und dass der vem Glaube pelo ouvir kommt durch das Hören e ouvir und a hören palavra de Deus. und Hören vom Wort Gottes. Então tudo que você vive, Und alles, was du tudo lebst, que você pensa sobre si, alles, was du über dich selbst tudo que denkst, você faz alles, was du tust, fora do que Deus disse, außerhalb, was Gott dir gesagt hat, é pecado. ist Sünde. Pecado não é uma atitude errada. Sünde ist nicht eine falsche Haltung. Pecado foi uma escolha que você teve Sünde ist eine Entscheidung, wo du getroffen hast, de parar de ouvir a Deus. Gott nicht mehr zu hören. Deus está querendo que você pare para ouvi-lo. Gott möchte, dass du ihm Porque a quem zuhörst. você empresta os seus ouvidos, Wem gibst du deine Ohren? esse vai determinar quais serão os teus caminhos. Und dem wird er sagen, was deine Wege sind. Você não é o que as pessoas falam. Du bist nicht das, was die Leute Você sagen. é o que Deus disse. Du bist das, was Gott gesagt hat. Ah, Tiago, mas você não viu o que eu fiz no passado. Ah, Tiago, du weißt gar nicht, was ich früher Ah, getan Tiago, habe. você não sabe de onde eu vim. Tiago, du weißt gar nicht, von woher ich Ah, gekommen você bin. não conheceu os meus pais. Du hast meine Eltern gar nicht gekannt. Você não viu meu currículo. Du hast meinen Lebenslauf nicht gesehen. Você não viu o que as pessoas disseram sobre mim. Du hast nicht gesehen, was die Leute über mich Irmão, sagen. não importa o que estão falando sobre Es spielt você. keine Rolle, was sie über Não dich importa o que sagen. você fez até aqui. Es spielt keine Rolle, was du bis hierher Eu getan sei hast. em quem eu tenho crido. Ich weiß, an wem ich E geglaubt também habe. sei Und ich weiß que Ele é auch, poderoso para fazer em mim dass er mächtig ist, dass muito er mais mehr do que eu macht. peço ou muito mais do Viel que eu mehr, was quero. ich bitte oder was ich will. Ele disse: eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vós. Ich weiß, was ich für Gedanken habe über euch. Pensamentos de paz e não de mal. Gedanken des Friedens und nicht des Bösen. Para o fim que eu mesmo determinei sobre você. Für das Ende, wo ich es für dich selbst Não entschieden habe. importa o que você fez. Es spielt keine Rolle, was du getan Não hast. importa nem o que você faz. Es spielt auch keine Rolle, was du tust. Deus gerou você dentro dele. Gott hat sich von ihm E você nasceu para ser perfeito. Und du bist geboren worden, um zu perfekt. O caminho pode não ter sido perfeito até aqui. Der Weg ist vielleicht nicht perfekt bis Mas Ele hierhin. está te aperfeiçoando pela sua palavra todos os dias. Aber er macht dich perfekt jeden Tag durch das Wort. O que nós temos então que fazer? Also was haben wir? Was müssen wir tun? Entra no teu quarto. Geh in dein Zimmer. Close your doors. Schließe deine Tür. Fecha sua porta. Schließe deine Tür. Deixa Deus ministrar aos teus ouvidos. Lass Gott in deine Ohren ministrieren. Para de ouvir a opinião das pessoas. Höre auf, über die Empfehlungen von anderen Se zu volta hören. para aquilo que Deus declarou sobre você antes da fundação do Geh mundo. zurück, das, was Gott über dich schon von Anfang an gepredigt hat. Você não é determinado pelo que você faz. Du bist nicht für das, was du schon getan hast. Você é determinado pelo que Deus fala. Du bist
Du bist das Werk von Gott selbst. Quando Ele fala, Wenn er sagt, Ele produz realidade. bringt es in Realität. Você pode dizer assim, Senhor, mas é impossível as coisas mudarem na minha vida. Aber du kannst vielleicht sagen, oh Herr, es ist unmöglich, dass es in Senhor, meinem Leben verändert essa wird. doença, os médicos disseram, não, ela é impossível de ser curada. Die Ärzte haben gesagt, diese Krankheit ist unmöglich, dass es geheilt wird. Ah, Senhor, meu casamento é impossível de ser restaurado. Meine Ehe ist unmöglich, dass sie wieder restauriert wird. Irmão, não tem a ver com o que você pensa. Es spielt keine Rolle, was du denkst. Tem a ver com quem Deus é. Es spielt eine Rolle, was Gott ist. E se você deixar Ele ser na sua vida, Und wenn du lässt, dass Gott in dir tudo que você hineinkommt precisa ser e fazer, Ele será e fará. und alles, was du tust, Gott wird es tun durch dich. Deus escolheu um homem improvável para libertar Israel do Egito. Gott hat jemand auserwählt, von Jerusalem, das wirklich unwahrscheinlich war. Deus escolheu Moisés. Gott hat Mose ausgewählt. E Moisés não sabia falar. Moses wusste nicht, wie sagen, Moisés era gago. weil Mose war, Você já imaginou eu gago tentando pregar para você? stotterte. Seria difícil, né? Es wird schwierig. Vocês não teriam paciência comigo. Ich habe keine Geduld mit mir. Mas esse foi o homem que Deus Aber levantou es ist dieser Mann, wo Gott erhoben para hat, fazer a sua obra. sein Werk zu tun. A Bíblia diz assim, Die Bibel sagt so. que Deus escolheu os que não são para confundir os que são. Die Bibel sagt, dass die auserwählt, für die es sind, für die wo weise sind, dass sie nicht sind. Para que nenhuma carne se vanglorie diante dele. Dass kein Mensch sich selbst erhebt. Porque se você é habilidoso, Weil wenn du fähig bist, você não revela a glória de Deus. dann wirst du die Herrlichkeit Gottes gar nicht mit dem Mas se você é um improvável, Aber wenn du unwahrscheinlich, aquele que é perfeito pode se tornar provável em você. der wo vielleicht perfekt ist, kann nur unwahrscheinlich sein. Deus escolheu um Moisés. Gott hat Mose auserwählt. Ele pode escolher você também. Kann auch dich auserwählen. Aleluia, sim, Deus. Quando Moisés recebeu o chamado do Senhor para libertar o povo do Egito, Als Mose die Berufung bekommen hat von Gott, das Volk Israel von Ägypten hinauszuführen, ele perguntou a Deus: fragte Gott, Deus, quando eu estiver diante de Faraó, quem eu digo que me enviou? wenn ich vor dem Pharao stehe, wem sage ich, wer mich geschickt hat? Deus respondeu a ele dizendo: Und Gott antwortete ihm und sagte so, diga que o eu sou te enviou. sage ihm, ich bin, Porque se você não for, ele será. weil wenn du nicht Ah, bist, dann Senhor, wirst mas du eu não sein. sei falar, ele será teu porta-voz. Senhor, mas eu não sei fazer, ele fará por você. Ich weiß nicht, wie ich es machen kann, aber er wird es für dich tun. Porque Deus está procurando esse ambiente Weil Gott sucht dieses Umfeld de homem fraco, von einem schwachen Mann, de homem que não é, von einem Mann, wo nicht ist, para que ele possa fortalecer e ser. damit er gestärkt wird, damit er Para que a sein glória wird, de Deus seja revelada. damit die Herrlichkeit Gottes offenbart wird. Irmão, o evento de Deus não é o próximo congresso dessa igreja. Der Event von Gott ist nicht der nächste Gottesdienst. Não venha para os eventos, não venha para os eventos. Komm nicht Desculpa, pastores, einfach. não venha para os eventos. Kommt nicht einfach nur wegen den Events, Seja o evento de Deus na face da terra. seid ein Event von Gott auf der Erde. Nós chegamos aqui e a esposa dele já veio falar comigo. Und wir waren hier und seine Ehefrau sprach noch mit Porque eu mir. percebi que ela é responsável pela organização. Und ich habe gemerkt, dass sie ist zuständig für die Ela Organisation. é aquela que orquestra tudo, ela organiza tudo. Sie ist das, was alles organisiert. Ela vai deixando tudo no seu devido lugar. Sie macht alles an ihrem richtigen As Ort. cadeiras estão organizadas porque essa mulher estava aqui. Die Stühle sind organisiert, weil sie war hier. Eu soube que horas eu tinha que vir para cá porque essa mulher estava aqui. Weil ich wusste, um welche Uhrzeit, dass ich hier sein muss, weil sie war hier. A gente foi orar ali porque essa mulher estava aqui. Wir gingen dort zu beten, weil diese Frau war hier. Você não precisa, irmão, Du brauchst nicht. fazer nada. Du musst nichts tun. Se o Espírito Santo estiver dentro de você, Wenn der Heilige Geist in dir ist. porque Ele fará toda a sua obra. Weil er macht alles dein Werk. Talvez você tentou ser santo até aqui, Vielleicht hast du versucht, heilig zu sein bis hier. mas a grande questão é que é Ele quem te santifica. Aber es ist er, wo dich heiligt. É Ele quem te transforma. Er verändert dich.
Às vezes você encontra alguns fariseus por aí, irmão. Vielleicht triffst du ein paar Pharisäer hier, Pessoas que tentam te convencer do Evangelho. wo dich vom Evangelium überzeugen Jesus nunca wollen. pediu para que a igreja convencesse as pessoas. Jesus wollte nie, dass die Kirche jemanden überzeugt. Inclusive, Jesus chamou homens improváveis de pouco conhecimento. Gott hat immer die Leute gerufen, wo unwahrscheinlich wenig Glauben Ele haben. começou chamando Pedro, um cara meio que Hat Petrus gerufen, duro na queda, difícil de tratamento, wo wirklich hart pouco war, wo conhecimento. schwierig war, ihn zu verändern. pescador de peixes. Ein Fischer. E ele disse, eu vou começar com esse aqui. Und er hat gesagt, ich werde mit diesem hier anfangen. Ele disse, Pedro, sobre esta pedra, Und er sagte, Petrus, über eu diesen edificarei a Stein minha igreja will e as ich meine portas do inferno não vão prevalecer contra aufbauen. ela. Und die Hölle wird nicht standhalten gegen diese Ele Kirche. começou com Pedro. Und er hat mit Petrus angefangen. Pedro não tinha poder de convencimento, Petrus hatte noch keine Offenbarung. mas ele tinha um coração rendido. Aber er hatte ein Herz, wo hingegeben. Irmão, em determinado momento da vida de Pedro, Und in einer Zeit von Petrus in seinem Leben ele estava dentro do barco com war Jesus. er im Boot mit Jesus. Jesus tinha dito, vamos para o outro lado. Und Jesus sagte, gehen wir auf die andere Seite. E de repente veio uma tempestade no meio do trajeto. Und plötzlich kam ein Sturm. Daí a Bíblia diz que Jesus estava dormindo. Und die Bibel sagt, dass Jesus am Schlafen war. Eu acho que Pedro deu aquele chute em Jesus. Und ich glaube, dass Petrus diesen Kick gegeben hat. Und Jesus Morro! auch. Não te importa que morramos no meio da tempestade? Spielt es dir keine Rolle, dass wir sterben in diesem Sturm? Jesus se levanta, não responde a Pedro. Jesus steht auf und gibt dem Petrus keine Ele dá um Antwort. comando para que a tempestade parasse. Er gibt einen Befehl, damit der Sturm Ele gestillt calou wird. os ventos. Er hat den Wind Ele parou os stillgelegt. mares. Er hat die Wellen aufgehalten. Pelo poder da sua palavra. Durch die Macht des Wortes. Daí sim ele olha para Pedro. Und dann, ja, schaut er zu E ele Petrus. disse, homem de pouca fé. Er sagt, Mann von wenig Glauben. Até quando eu estarei convosco? Wie lange bleibe ich noch bei euch? É estranho Jesus falar isso. Es ist komisch, dass Jesus zu ihm sagt. Porque parece que Jesus não queria estar com Pedro. Weil es scheint so, dass Jesus wollte gar nicht mit Petrus sein. Mas não era isso. Aber es war nicht das. É porque Jesus ele não queria mais estar do lado de Pedro. Aber es ist so, weil Jesus wollte nicht mehr auf seiner Seite sein. Porque para que ele pudesse ver os milagres acontecerem, Damit er sehen kann, dass die Wunder geschehen. Jesus ia ter que fazer alguma coisa. Jesus musste etwas machen. Ele ia ter que estar ali por perto. Er musste dort in der Nähe sein. Mas Jesus estava dizendo, eu quero acabar com esse tempo. Aber Jesus sagte, ich will mit dieser Zeit Eu quero aufhören. que chegue logo o tempo. Ich möchte, dass die Zeit jetzt Eu vou kommt. poder morar dentro desse homem. Dass ich in dir leben E eu vou kann. mudar a forma dele pensar. Ich würde seinen Eu Sinn vou mudar a verändern. forma dele crer. Ich würde seinen Por isso Glauben que ele disse, verändern. até quando eu estarei com Und você? er sagt, wie lange werde ich noch mit euch Porque ele bleiben? desejava a vinda do Espírito Santo. Weil er möchte, dass der Heilige Geist kommt. Aí as coisas mudaram para Pedro. Dann wurde die Sache anders für Petrus. O Pedro que duvidava, Der Petrus, wo zweifelte, cheio do Espírito Santo, não voll vom duvidava Heiligen mais. Geist, zweifelt jetzt nicht mehr. Não é uma questão de estar com Jesus. Es ist nicht die Rolle, dass du mit Jesus bist. É Jesus está dentro de você. Es ist, dass Jesus in dir ist. Aleluia. Halleluja. Daí naquele dia estava lá Pedro com Jesus. Also es war an diesem Tag Petrus mit Jesus, Dentro do barco. dort im Boot. Ele tinha uma garantia. Er hatte eine Garantie. Ele entendeu que se Jesus estivesse dentro do barco, ele estava garantido. Er hat es verstanden, dass wenn Em ich outro mit Jesus im momento- Boot ist, dann wird em outro hat er eine momento, Garantie. In a einem Bíblia anderen diz- Moment, sagt die Bibel, Que Jesus mandou os discípulos irem no barco. hat er den Jüngern gesagt, geht in das Schiff. Ele subiu um monte para orar. Weil er ging in einen Hügel auf den Berg E ele não um zu foi com seus beten. discípulos. Und er ging nicht mit den Jüngern. Daí a Bíblia fala que Jesus resolveu aparecer. Und dann hat die Bibel gesagt, dass Jesus plötzlich auftaucht. Só que ele não estava dentro do barco, ele estava fora do barco. Er war nicht im Boot, sondern außerhalb des Ele Bootes. estava acima dos mares. Er war über das Wasser. Então, quando os discípulos viram Jesus, Und als die Jünger Jesus sahen, eles achavam que era um fantasma. sie dachten, es war ein Geist. Então Jesus disse, tenham calma, porque sou eu, Jesus, a quem vos falo. Und Jesus sagt, seid ruhig, es bin ich, Jesus, wo spricht. Então Pedro, ousadamente, Und Petrus, sehr kühn, ele disse, se és mesmo tu, Jesus, wenn du es wirklich bist, Jesus, libera uma palavra para que eu possa ir até onde você está. dann gib mir ein Wort, ein Befehl, dass ich zu dir kommen E ele kann. disse, Pedro, vem. Und dann sagte, komm Petrus.
E quando ele foi, irmão, ele começou a andar por sobre as águas. Und als ging, lief über das A Wasser. Bíblia diz que em determinado momento ele olhou para a tempestade. Und an diesem Moment Ele hat olhou er para zum as ondas Sturm do mar. gesaugt. Hat er zum Ele Sturm parou de olhar para gesehen. Jesus. Und er hörte auf, Jesus zu sehen. E isso o fez afundar. Und das hat dazu gebracht, dass er anfängt zu sinken. Então Jesus estendeu de novo a sua mão e o trouxe para Und cima. Jesus hat wieder seine Hand gestreckt und hat ihn wieder nach oben gezogen. No primeiro momento Pedro estava no barco. Im ersten Moment war Petrus im Boot. Jesus também estava nele. Jesus war auch im Boot. Jesus acalmou a tempestade dentro do barco. Jesus hat den Sturm im Boot gestillt. E Pedro entendeu isso. Und Petrus hat das Ele verstanden. disse: a minha segurança não é estar dentro do barco, Aber meine Garantie ist nicht nur im Boot zu sein. mas é estar perto de Jesus. Aber es ist, dass ich in der Nähe von Jesus bin. Ele não precisava de nada, ele só precisava de uma palavra. Ele Er tinha brauchte entendido isso. nichts, er brauchte nichts, er brauchte nur ein Wort. Er hat das verstanden. Não era questão de Jesus ser Jesus, Es war nicht die Frage, dass Jesus Jesus ist, mas era de Jesus ser a própria palavra. aber dass Jesus das wahrhaftige Wort ist. Em outro momento, Pedro também teve um encontro desse com Jesus. In einem anderen Moment hatte Petrus auch ein Pedro Treffen mit tinha Jesus. trabalhado a noite inteira, Petrus hat die ganze Nacht tentando gearbeitet, pescar peixes no mar. hat versucht, Fische zu fangen im Então Jesus resolve chegar para Pedro e pedir o barco dele pela manhã. und hat ihn Petrus gefragt sein Schiff, damit wir hinausfahren können. Então Jesus resolveu entregar uma palavra para aquela multidão que estava perto do barco. Und Jesus hat sich entschieden, ein Wort zu bringen für diese Menge, wo dort war. Depois ele volta e diz: Pedro, Also dann kehrt er zurück und sagt, Petrus, pode pescar de novo. du kannst noch mal fischen gehen. Senhor, eu pesquei a noite inteira, Herr, ich habe den ganzen Abend gefischt, hat er mas não me Jesus veio gesagt. nada. Und ich habe nichts gefangen. Ele disse: Pedro, vai para o outro lado. Er sagt, Petrus, geh auf die andere Seite. Por causa de uma palavra liberada, Wegen einem Wort, wo freigesetzt ist, todas as coisas podem mudar na sua vida. kann alles verändert werden in deinem Porque Leben. não é uma questão de você fazer ou não fazer, Es ist nicht die Rolle, ob du es tust oder nicht tust. mas a questão é quem está contigo. Aber es spielt die Rolle, wer mit dir O ist. que ele está dizendo, Was er sagt, o que ele está declarando, was er deklariert, o que ele está te prometendo. was er dir verspricht. Irmão, Deus não tem promessas para você. Gott hat keine Versprechen für dich. Ele tem uma promessa para si mesmo. Er hat ein Versprechen für sich selbst. A Bíblia diz que ele é a própria palavra. Weil das Wort, die Bibel sagt, dass er das wahrhaftige João falou Wort ist. isso. Johannes hat Ele disse: gesagt, o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. das Wort wurde zu Fleisch und es Jesus, wohnte ele in era a uns. própria palavra. Jesus war das Ele era a própria wahrhaftige palavra. Wort. Então ele vela, como diz a Bíblia, pela sua palavra e a faz cumprir. Weil er sagt, durch das Wort kann man wird es verkünden. Ele vela por si mesmo, ele É cuida de si mesmo. Er kümmert sich selbst. E Apocalipse diz que ele é o Alfa, In der Offenbarung O steht, Omega. er ist der Alpha und der Omega. ele é o princípio e o fim. Er ist der Anfang und das Ende. O que ele começou, ele terminará. Was er angefangen hat, wird er auch Só zu que Ende tudo bringen. começa nele e termina nele. Also es fängt auf Não, não, ihn não, an, não, es não, hört não, auf não, não ihn. tem a ver com você. Es hat nicht Mas mit tem a dir ver zu com a tun. porção do Espírito que é dele que está dentro de você. Es spielt eine Rolle von dem Geist, wo in dir ist, wo in ihm ist. Então não pense na terra como se fosse o lugar da tua habitação. Also gewöhne dich nicht, dass die Welt vielleicht ein Ort ist. Pense na terra como se fosse o lugar da manifestação da Aber glória de Deus em denke, você. aber denke, dass die Welt die Offenbarung ist von Gott. A Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas ele diz: a minha palavra não vai parar de In passar. der Bibel sagt, dass Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird nicht vergehen. Ele diz: seca-se a erva, cai-se as flores, mas a palavra do nosso Deus permanece de eternidade em eternidade. Er sagt, dass das Wort wirklich immer Bestand sein wird. Von Ewigkeit bis Ewigkeit. Porque esse é o projeto de Deus. Weil das ist das Projekt von Gott. Não tem a ver com a minha vontade, Es hat nicht mit meinem Willen zu tun, mas tem a ver com quem ele é. aber es hat mit dem zu tun, was er ist. Ele é a própria palavra. Er ist das Wort. E se você deixar essa palavra ganhar um lugar no seu coração, Und wenn du das Wort zulässt, in deinem Herz zu wohnen, tudo que você é, alles was du bist, tudo que leva o seu nome, alles was deinen Namen nimmt, tudo que você tem, alles was du hast, tudo que você construiu, alles was du aufgebaut hast, tudo vai ser salvo. alles wird errettet sein. Vai ser redirecionado o projeto de Deus na sua vida por causa dessa palavra. Es wird gerichtet sein durch das Projekt von Gott, durch das Wort. Deus, ele trabalha para si mesmo. Gott arbeitet für sich selbst.
Sabendo disso, ele colocou uma porção de si dentro de você. Gott hat eine Portion von sich selbst in dir hineingelegt. Abre o seu coração. Öffne dein Herz. Deixa essa palavra te trazer de volta. Lass das Wort zu, A um lugar das de dich origem. zurückbringt. A um lugar onde você ouve a voz dele e ele te direciona. Dort, wo du seine Stimme wieder hörst und er führt dich. Ele fala no livro de Isaías: Er sagt im Buch von Jesaja, assim como desce a chuva e a neve do céu e para lá não retorna, so wie der Regen fällt, der Schnee, so kehrt er auch nicht wieder so mas zurück. antes faz regar sobre a terra, dá pão ao que come e semente ao que semeia. Also, das will ja von der Ernte, dass du tun musst. Just a moment, please. Ele diz no final: Er sagt am Ende, ela não voltará para mim vazia, es wird nicht leer zu mir zurückkommen, mas antes ela prosperará para aber aquilo que vorher ela wird foi sie enviada. Wohlstand geben. Ah, Deus não vai liberar uma palavra para esse lugar Gott gibt mir nur ein Wort. se Ele não arrebanhar o seu coração para si. Aleluia! Für dich. Ele quer trazer os filhos à casa do Pai. Er will die Söhne zum Hause des Vaters bringen. Jesus disse: eu vou, Jesus sagt, ich gehe, mas não se preocupem, aber bekümmert euch nicht. eu vos prepararei morada nos céus. Ich werde Wohnungen Vocês vorbereiten im habitarão Himmel. nos céus comigo. Ihr werdet mit mir im Himmel sein. Aleluia! Aleluia! Então Pedro, irmão, resolveu tomar uma decisão. Und Petrus hat sich entschieden, eine Entscheidung zu treffen. Eu não sei se você sabe, mas Pedro traiu Jesus também. Ich weiß nicht, ob du weißt, aber Petrus hat auch Jesus verleugnet. Quando nós falamos de traidor na Bíblia, nós lembramos de Judas. Und sehr oft, wenn wir von Verräter erzählen in der Bibel, denken wir immer an Judas. Mas Pedro também o foi. Aber Petrus war auch einer. Porque perguntaram para Pedro certa feita: Weil sie haben ja Petrus auch gefragt, você não é amigo dele? bist du nicht sein Kollege? Você não é amigo de Jesus? Bist du nicht Kollege von Jesus? Você não andava Freund? com ele? Gingst du nicht mit ihm? Sim, você era. E Pedro disse o Doch, quê? du bist. Não. Und Petrus hat gesagt, nein, Nunca ouvi falar desse homem. ich habe nie von diesem Mann gehört. Depois que ele nega Jesus por 3 vezes, Und als Jesus dreimal verleugnete, o galo canta. dann singt der Hahn. E ele lembrou do que Jesus havia dito. Und er erinnerte sich, was Jesus an ihm gesagt hat. Quando ele estava com Jesus, Wo mit Jesus war. ele disse: Jesus, eu estou contigo. Er sagte, Jesus, ich bin mit dir. Eu não vou deixar que nada aconteça contigo. Ich sage, dass es nichts mehr Ah, passiert pode wird contar mit dir. comigo toda Du hora. kannst mit mir erzählen, jeden Moment. Porque eu sou leal, eu sou Ich fiel. bin treu, ich bin loyal. E Jesus tinha dito para ele: Und Jesus sagte zu ihm, Pedro, você vai me negar 3 vezes Petrus, du wirst mich dreimal verleugnen, antes do galo cantar. bevor der Hahn krähen wird. Porque muitas vezes nós queremos confiar na nossa própria carne. Und sehr oft vertrauen wir an uns selbst, an unseren Achamos Kraft. que a obra que fazemos é nossa. Und sehr oft machen wir ein Werk und denken, das ist unser Werk. Mas na verdade tudo que começa em Cristo e termina nele também. Und alles, in Wahrheit ist alles, was anfängt, fängt in Christus an und auch was endet. Então Pedro também traiu Jesus. Also Petrus hat auch Jesus verleugnet. Só que diferente do que Judas fez, Aber es ist anders, als was Judas getan hat. depois que Pedro o traiu, Als Petrus a Bíblia gesündigt diz hat. que Jesus havia sido ressuscitado. Die Bibel sagt, dass Jesus auferstanden ist. E eles não sabiam, Pedro nem os discípulos, o que fazer. Und die Bibel sagt, die Jünger, Petrus, sie wussten nicht genau, was sie jetzt tun sollten. Então eles resolveram voltar àquilo que eles faziam antes. Also kehrten sie wieder zurück zu dem, was sie gemacht haben. Porque quando a presença de Deus sai, irmão, Denn wenn die Gegenwart Gottes weggeht, a sua natureza carnal quer voltar ao seu lugar de conforto. dann möchte dein Fleischliches wieder zurückkehren von dem, wo du herkommst. Quando a presença de Deus sai, Wenn die Gegenwart Gottes weggeht, nós queremos voltar a fazer as coisas, wollen wir wieder die Dinge ao tun, invés de estarmos com Ele. anstatt mit ihm zu sein. Mas Pedro tinha entendido tudo. Aber Petrus hat alles verstanden. Ele sabia que ele precisava estar com Jesus. Er wusste, dass er mit Jesus sein muss. Então quando eles estavam no meio do mar pescando, Und als sie in der Mitte des Meeres waren am Fischen, a Bíblia diz que João viu Jesus a largo, ou seja, distante. und sie sahen, dass sie wirklich weit weg waren. E quando ele viu Jesus, Und als er Jesus gesehen hatte, Pedro não tinha visto. Petrus hat noch nicht gesehen, Mas quando ele ouviu falar, aber wo es ihn Jesus gehört está hat, ali. Jesus ist dort. A Bíblia diz que ele solta as redes.
dann sagt, dass seine Netze Ele weggeworfen pula hat. nas águas Springt in das Wasser e vai até onde Jesus estava. geht bis dorthin, wo Jesus ist. Porque em um momento Jesus estava no barco e acalmou a tempestade. Weil Jesus war im Boot und stillte den Sturm. Em outro momento Jesus estava no mar e Pedro saiu do barco e foi até onde Jesus estava. Ein anderer Moment war Petrus außerhalb des Bootes und Petrus ging zu Jesus, wo er Então war. quando ele ouviu falar que Jesus estava Und als hörte, dass Jesus dort junto à ist, margem do mar, dort, ele estava na areia, war dort am Ufer, ele também resolveu estar naquele lugar. hat sich entschieden, dort zu sein. Só que Jesus não está aqui, irmão. Jesus ist nicht hier. Não está aqui. Ist nicht hier. Ele não está aqui. Ist nicht hier. Ele não está nesse lugar físico. Ist nicht hier physisch. Não venha para cá para procurar Jesus. Komm nicht hierher und suche Jesus. Venha para cá para encontrar um irmão precioso como esse. Komme hierher und Não, você não vem para cá para encontrar Jesus. Du kommst nicht hierher, um Você Jesus vem zu aqui para erkennen. encontrar as Du pessoas. kommst hierher, um Personen zu treffen. Porque Ele habita dentro de você. Weil wohnt in dir. Você não acha Ele aqui dentro. Du wirst ihn nicht hier Você drin acha Ele finden. dentro de você. Du findest ihn in dir Por drin. isso que não é uma questão de você vir à igreja. Darum spielt es keine Rolle, ob du in die Kirche kommst. É uma questão de você se tornar Dass du wirklich transformiert Porque wirst. você é a noiva que Ele está adornando. Weil es ist die Braut, wo sucht. Quando Deus quiser mostrar algo grandioso na terra, Wenn Gott etwas Großes auf der Erde zeigen Ele não vai botar uma placa bem grande, Resgate Church. wird nicht ein großes Plakat Não, über das Ele vai ganze Church. manifestar os que não são. Ele vai Ele elevar vai você aos erheben lugares die mais sim. altos. Ele vai Ele mostrar vai o testemunho de bringen. vida que você se tornou. Wird dir Zeugnis bringen von dem, wo du bist. Jesus não disse aos seus discípulos, vão e pregue o evangelho. Não. Jesus hat nicht gesagt, geht und predigt das Evangelium. Ele disse, sejam minhas testemunhas. Sagt, seid Em meine Jerusalém, Zeugnis. Samaria, Zeig meine Zeugen. até os confins da terra, a Judeia e os confins da terra. Bis Ende der Welt. Vocês têm que ser testemunhas. Ihr müsst Zeugen sein. Porque, irmão, muitas vezes nós pregamos o que nós não fomos pregados. Und sehr oft predigen wir von dem, was wir nicht gepredigt wurden. Por isso que as pessoas estão olhando para a gente com admiração. Und sehr oft schauen die Personen zu uns an mit Não olhem para großem nós. Anschein. Nós não somos nada, Schauen nicht zu uns, wir sind nichts. mas carregamos tudo. Und wir tragen Porque alles. Jesus disse, olha, vos Mas dirão que o Jesus- reino de Deus está aqui ou em outro lugar. Ihr werdet hören, dass das Reich Gottes hier ist oder dort. Mas não acrediteis, porque o Aber reino de glaubt Deus an está das nicht. dentro de vós. Weil das Reich Dentro Gottes de in vós. euch. Dentro de In vós. euch. Se levanta, irmão, fica de Steht pé, auf, querido. meine Brüder.